Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha aqui, tia Paty de volta com aula de história. Hoje a gente vai começar na página 14, falando sobre a difusão da escrita. Né? Foi o assunto que nós terminamos a aula na última quinta-feira, não é isso? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai observar então como que a escrita ela pode chegar até nós, né? Então, quando a gente fala de difusão, a gente está falando a respeito de levar para outros lugares, para que outras épocas também conheçam, né? É uma distribuição, é o espalhamento, vamos colocar assim, né? Para a gente entender melhor. Pronto, aqui está falando a respeito da escrita. Como a gente falou na aula passada, a escrita ela tem uma função social, né? Então a escrita ela não é feita para a gente contemplar o quanto a gente sabe escrever. A escrita ela é feita para que outras pessoas, em outras épocas, elas possam acompanhar como que era a vida antigamente, como que a história está relacionada, as transformações que ocorreram ao decorrer do tempo. Então, a gente pode ler isso em alguns documentos impressos, livros, jornais, revistas, e agora a gente tem arquivos digitais, como os e-books, né, que a gente pode ler aí, né, nos tablets, nos Kindles, não é verdade? Então, assim, o que acontece? A história da escrita, ela tá ligada com a questão da leitura, né? E a leitura passou por essas transformações também ao longo do tempo. Então, a maior parte da história do ser humano, os livros e outros escritos eram muito difíceis de serem reproduzidos, principalmente porque, como nós vimos quando estávamos estudando o Egito Antigo, somente alguns eram privilegiados com a questão da escrita e da leitura, que eram os escribas. Nem todos sabiam ler e escrever. Então, portanto, por ser algo de suma importância, os escribas tinham então ali uma posição privilegiada em relação a essa habilidade que eles possuíam, né? Então, antigamente não tinha computadores, não tinha máquina de escrever, né? Não tinha impressora. Então, tudo que eles podiam fazer para ter uma cópia de um documento ou de um livro era escrever tudo à mão, né? Por quê? Porque eles não tinham recursos para isso, como nós temos hoje. Hoje, se nós quisermos produzir livros, produzimos milhares de cópias em pouquíssimo tempo por conta da imprensa, né? Por conta das impressoras, por conta dessa tecnologia que assim, é muito comum no nosso dia a dia hoje. Mas naquela época, livro por livro eram copiados e tudo isso demorava-se muito tempo e era um processo muito caro. Pode imaginar, por exemplo, um livro como a Bíblia, que ela foi realmente copiada por pessoas em séculos e séculos e séculos? Ok, então você pode imaginar como que era difícil. Só que aconteceu uma coisa muito, muito, muito inovadora. No ano de 1450, Johannes Gutenberg inventou um mecanismo que mudou a história da leitura e de todos os registros escritos. Então, na Europa, esse invento foi chamado de prensa de tipos móveis. Era uma espécie de impressora, tá bom? Só que você só poderia imprimir uma folha de cada vez. Bom, mas para quem tinha que copiar tudo à mão, já estava na mão na roda, né? Já era bem mais rápido. E ela é chamada de prensa de tipos móveis justamente porque as letrinhas elas podiam ser trocadas e movimentadas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no outro vídeo que eu vou inserir aqui junto com isso para você ver a prensa de tipos móveis, tá bom? Então essa prensa ela fazia com que as publicações pudessem ser produzidas com uma maior rapidez e em muito maior quantidade, né? Mas ela produzia assim uma página por vez, né? Era como se fosse um carimbo. Pronto, achei a palavra para você entender. Imagina um carimbo grande, onde você iria produzir uma página inteira de um escrito. Pois é, aí você tinha que escrever. As cachorrinhas hoje estão fazendo barulho. Ô Polly, vem aqui. A Polly tá atrapalhando hoje a aulinha, né?
Então, por exemplo, você pega lá a prensa e aí você coloca as letrinhas, tá? Você organiza todo o escrito, né? Então tinha ali conjuntos e conjuntos e conjuntos de letras, né? Para você fazer ali a inscrição das palavras. Quando tudo estava organizado, aí você colocava, né, uma camada de tinta e colocava a prensa no papel. Então o papel ficava, né, com aquela marca, né, como se fosse um carimbo. É mais ou menos assim, tá? Explicando para vocês entenderem, certo? Então, com o passar do tempo, as pessoas puderam ter acesso a outros livros, né? E aí o jornal começou a ser produzido, né? E aí, como aumentou demais o número de pessoas que começaram a ler, isso contribuiu demais para a difusão da informação e do conhecimento humano, né? Então aqui vocês estão vendo nessa imagem, né? Há 1400 anos atrás, ali na Europa, tinha um grupo de pessoas que era especializado em copiar obras, né? Que eram os copistas, né? Então esse grupo de copistas era formado pelos monges da Igreja Católica, por isso que eles eram chamados de monges copistas, certo? Então eles eram especializados e eles entregavam as suas vidas e ficavam horas e horas e horas e horas copiando as inscrições bíblicas e muitas vezes traduzindo essas obras, né, do latim para outros idiomas, né, como no caso de Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia do latim para o alemão, né? Que loucura, né? Que loucura. Agora vamos aqui seguir para a próxima página. Olha, aqui é um infográfico, gente, na página 15. Ó, a Bíblia foi o primeiro livro impresso. Depois dessa obra, muitos outros livros foram impressos no mundo, o que tornou a leitura e o registro de informações mais acessível pelas pessoas, né? Cadê? A prensa era movimentada manualmente. Deixa eu ver aqui, peraí, tem uma ordem, ó. Aqui dá pra você ver, ó. Olha como é que era, ó. As letras eram chamadas de tipos, por isso chama de tipos móveis, né? A letra era chamada de tipo. A letra era feita de metal e ela era feita em alto relevo, exatamente como um carimbo, certo? Essas letras ficavam assim, ó, separadas, todas bonitinhas assim, ó, numa espécie de guarda-letras, né? Guarda-tipos, certo? E essas caixas que guardavam esses tipos eram chamadas de caixas tipográficas, sabe? Tinham vários buraquinhos e a gente colocava as letrinhas ali. Aí era só escolher a letrinha e colocar no espaço que seria organizado para que as palavras fossem montadas, certo? Então ela ficava ali, toda organizadinha, e cada página do livro era montada por letra, de forma manual. Tá? E essa placa que você está vendo aí nessa imagem, onde você está vendo o homem colocando ali os tipos móveis, ela era chamada de matriz, certo? Então a matriz, ela era toda organizada, como se fosse mesmo uma página de um livro, e aí essa placa, depois de organizada, ela era levada lá para a prensa, né? Aí tá vendo aqui em cima, ó, como é que eles aplicavam a tinta? Como se fosse umas trouxinhas, né, feitas de pano. Eles molhavam ela na tinta, né? Que era uma tinta feita com óleo de linhaça e fuligem de carvão. E aí eles passavam essas trouxinhas, né, de pano mergulhadas em tinta nos tipos móveis, né? Ali naquela matriz. E aí eles prensavam, né? A prensa era muito grande, né? E aí puxa aquela prensa com toda a força para baixo, né? Para ela poder encostar no papel e aí sujar o papel com aquela tinta. Só que como os dados móveis são em alto relevo, fica marcadinha só a letra. Agora, o que acontecia quando a impressão não ficava boa, né? Eles tinham que fazer de novo, né? Então, se a impressão ficasse boa, eles começavam a imprimir, né, várias sequências. Agora, se a impressão não ficasse boa, né, aí tinha que fazer tudo de novo. Então, depois que você concluir a impressão de uma página, aí esse procedimento começa tudo de novo para você começar a fazer a próxima página. Então, você tinha que ler a página todinha e ir lá escrevendo, né, com os carimbinhos, né, dos tipos móveis. E aí, depois que estava tudo pronto, você mergulhava em tinta e imprimia. Aí, depois você ia para a próxima página. Você vê? Acelerou o processo de copismo, mas ao mesmo tempo também era algo que demorava muito, custava muito tempo, né? Que legal.
Mas é muito interessante. Vou mandar o vídeo para vocês verem, tá bom? E aí na página 16 hoje nós vamos fazer a nossa atividade, tá bom? Hoje nós vamos fazer as atividades da página 16, da página 13 e da página 12, tá bom? Então, na próxima vez que nós nos encontrarmos, nós vamos tirar todas as nossas dúvidas e nós vamos conversar melhor a respeito disso. O exercício que eu quero explicar para vocês nessa aula é o exercício que está aqui, ó, na página 16, que diz assim: a respeito da sua experiência pessoal de leitura, responda a estas questões. Ou seja, você que é leitor, você vai me dizer quanto que você gosta de ler. Muito, pouco ou você não gosta de ler? Você faz aí o xizinho no quadradinho que você vai dar sua resposta pessoal, ok? E se você gosta de ler, o que é que você mais gosta de ler? Histórias em quadrinhos, livros de estudo, livros ilustrados, jornal, revista, poema. O que você gosta de ler? Agora tem o tal do mangá, né? Todo mundo gosta de ler mangá. Se não tiver aqui nessa lista aquilo que você gosta de ler, aqui tem uma abinha chamada Outros. Você vai lá em Outros e escreve o que você gosta de ler. E em quais momentos você lê? Qual o horário do dia que você gosta mais de ler? E você já leu um livro digital, né? Já viu um livro no tablet, no celular? Qual foi a sua experiência? Nós vamos falar tudo isso na nossa sessão ali de troca de ideias em Eu Faço Parte da História, tá bom? Então, um beijo para vocês. Assista os vídeos aqui de como funciona a prensa de dados, de dados móveis, ó, de tipos móveis. E daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, um beijo para você, bons estudos e até daqui a pouquinho, tá bom? Tchau, tchau. Bom desempenho hoje, tá? Tchau. Good Lord,